Roy Hunters. Roy Hunters. O podcast de marketing do InfoMoney. Aqui é @Guilherme_Lippert e a minha expectativa para esse episódio é descobrir hacks para ajudar as minhas franqueadoras a venderem muito mais. É isso aí, aqui é @DenerLippert e a minha expectativa para o episódio é fazer com você, que é um franqueador que está ouvindo, chegue em 300 unidades. @Leonardo.castelo e a minha expectativa aqui para o episódio é entender um pouquinho mais sobre marketing digital para a gente escalar ainda mais os negócios da galera que está assistindo aí. Boa, bora lá então. No episódio de hoje, teremos a participação do Leonardo Castelo, presidente da 300 Franchising. Neste episódio, você vai conhecer como o modelo de franquias pode ser a receita perfeita de sucesso para empreendedores que pensam em escala rápida. Conheça como você pode formatar os processos do seu negócio para crescer ainda mais a sua empresa. Escute agora no Roy Hunters. Então vamos lá para mais um belíssimo Roy Hunters Podcast, para quem está nos assistindo aqui no YouTube, está nos vendo ou vendo algum corte no futuro, e para quem está nos ouvindo também. E hoje vai ser bem interessante, que a gente vai falar de uma pauta que a gente gosta muito, é uma pauta mega interessante na V4, porque a gente está muito acostumado, porque a gente é uma franqueadora, então a gente sabe vender franquia a princípio, a gente tem um track record aí, veremos se a gente sabe hoje. E ao mesmo tempo tem vários clientes desse tipo, então a pauta aí vai ser bem interessante, mas antes tem uma coisa que eu precisava falar. Você tá sentindo esse cheiro? Nice. Cheirinho do nosso belíssimo e cheiroso patrocinador, o pessoal da Minimal, tá ali na tela pra quem tá nos vendo. E dessa vez eu não falhei, dessa vez eu trouxe pro nosso convidado aqui um presentinho da Minimal. Presentinho da Minimal, conhece a Minimal? Caraca, conheço. Conheço, então. Você já tem então, certamente. Eu tenho um brother que só usa isso aqui, cara. O Gui? Você tem dois brothers Agora já vou virar cliente também. É isso aí, pô. E é muito bom, eu te dei aí uma preta e uma branca, que são as cores da V4, então a gente tá só dando essas cores aí pra galera também. Mas de fato, melhor produto que tem, camiseta básica, não encolhe, não amassa, não desbota, ou pelo menos, né, desbota ao longo do tempo, mas com um tempo muito diferente do que as outras camisetas tradicionais, então... É pra ser funcional, né? É pra ser funcional, pra você não pensar muito. Cupom ROI20, ROI20, pra você comprar lá com 20% de desconto na sua primeira compra. Essa camiseta é incrível. Boa. Então, estamos aqui com o grande Léo Castelo, da 300 Franchise. O cara manja muito sobre franquias. Talvez se você já tá na área de franquia já ouviu falar, ou deveria. Tem uma porrada de marcas aí no portfólio, tá um tempão na parada. Brasil é uma das grandes referências em franchise no mundo. A gente tá aqui pra entender um pouquinho o que ele tem feito pra vender mais franquias com a internet, que é a grande referência em fazer isso, e como a gente consegue fazer essas franquias também terem sucesso, que é o que importa no fim das contas. Exato. Pô, Léo, seja bem-vindo. Obrigado pela tua presença aí, pela oportunidade de a gente ouvir um pouquinho mais. Legal, eu que me sinto honrado de estar aqui com esses feras do marketing digital e das vendas. Pô, adoro esse assunto que a gente vai tocar aqui. E com certeza absoluta, né? Falar sobre franquia é uma coisa que me gera até uma zona de conforto, porque venho dentro desse mercado há 6 anos, mas não é o tempo que eu tô no mercado, é o quanto eu estudei sobre isso. Sim. Cara, viajei muitos locais do mundo tentando entender sobre o mercado de franquia e tenho aqui alguns conceitos. Legal. Para alguns, coisas que eu vou falar aqui, de repente, são legais, e para outros, de repente, vai dar meio um nó na cabeça, porque eu não acredito muito no modelo que vinha sendo tocado aqui no Brasil. Porra, isso aí é polêmico. Hoje quantas franquias tu tem no teu portfólio, só pra galera? Cara, a gente bateu 8 mil franquias. 8 mil lojas. 8 mil lojas, entre físicas, micro franquias. São 92 marcas, dentro de 2 conceitos, um de pré-aceleração e um de aceleração de negócios. Nós lideramos 18 segmentos, então dessas 92 marcas, 18 são líderes dos seus mercados, escalas que nós trouxemos para elas. E acima de tudo aí, um time de execução de vendas de franquia gigantesco, são 550 vendedores. Cara, a gente vai ter muito assunto aqui para falar. Só pra galera sacar, assim, quem não manja, tu é presidente da 300 Franchise? É assim que tu te domina? CEO? Como é que é? Exato. A 300 Franchise foi fundada por mim e pelo meu irmão, né? E ela é uma hold de franquias, uma aceleradora, como é que você se encaixa? Nós não nos chamamos mais de aceleradora de franquias. Na verdade, tudo aquilo que vocês entenderem e digitarem no Google, aceleradora de franquias, veio trazido por nós pro mercado. Até antes da 300 entrar, era chamado expansão de franquias. Quem queria procurar uma empresa para vender franquia, chamava, tem alguma expansora, tem alguma empresa de expansão de franquias? E por que nós trouxemos aceleração? Porque nós só entramos nas
as marcas se nós formos sócios. Top. Então eu pego uma marca e faço ela crescer para que ela crie valuation, para que ela tenha EBITDA. Se fosse fazer um paralelo com o mercado financeiro, seria tipo uma venture builder. Exato. Que vocês entram com capital e a remuneração, boa parte em equity. Exato. Esse é o modelo da 300. Só que o que aconteceu? Quando a 300 trouxe essa disrupção para o mercado, e tem algumas informações que são muito relevantes. 83% das marcas do Brasil não tem 50 unidades. Quando você bate um DRE de uma marca, 50 unidades ela não está no ponto de equilíbrio. Então, a franqueadora, tu disse. A franqueadora. Então, o franchise brasileiro, ele passa por uma dor. Legal. E, detalhe, viajando para o mundo, você começa a ver que essa dor é mundial. Muitos querem entrar no canal de franquias, mas não entendem que franquia nasceu para escalar e escalar rápido. E aí vem a questão que eu falei para vocês do franchising, como ele vinha sendo realizado. Um discurso, desculpa a terminologia, não sei se a gente pode falar aqui, mas um discurso hipócrita que não funciona. Um jogo de interesse por trás. Entrou no franchise e precisa crescer rápido. Se não crescer rápido, a franqueadora não para de pé. Então você precisa estar com todos os seus processos, sistemas, metodologias de escala para implantação, para operação e gestão da rede, mas precisa estar pensando em crescer rápido. Pra gente entender, então, eu sou o Zé do pneu e eu tenho, sei lá, uma loja de pneu e eu quero franquear, eu posso procurar a tua empresa pra me ajudar a me tornar franqueável e ela vai expandir a minha rede também, vai vender as franquias. Funciona assim, Denner. Nós temos hoje alguns pilares dentro da 300. Primeiro pilar, como nós começamos a ser muito desejados, assim como a V4 na parte de marketing, nós subentendemos que nós estávamos deixando dinheiro na mesa. Então hoje nós somos os maiores formatadores de projetos em franquia. Então o cara chega zerado. O cara chegou zerado, ele tem uma unidade que tá dando super certo, ou ele tem um projeto na cabeça, nós pegamos esse projeto e nós estruturamos isso em franquia. Até o projeto que não ainda é validado. Tipo assim, até o projeto que não é. A ideia também pode virar franquia. Existe uma mística que você não pode criar um negócio para ser franquia. Não, você pode criar um negócio. Unidade 1, testou, pilotou, tá ok, vira franquia. Mas você já pode pensar nela como franquia no processo de escala. Legal. Segundo pilar, nós entramos também em educação. Nós entendemos que se nós queremos se tornar a referência, nós precisamos educar. Então, imersão, universidade corporativa para franqueadores, para franqueados e também para pessoas que não são franquia ou para pessoas que querem comprar franquia. Então, eu tenho um curso que esse curso mostra para a pessoa como escolher uma franquia. Legal. Para minimizar risco para ele. Terceiro pilar, se eu formatei, se eu eduquei, eu já posso começar a pensar em crescer essas marcas. Então eu tenho duas etapas. Uma que eu chamo de pré-aceleração, que é quando eu cresço negócios que começaram do zero, ou seja, eu não vou pegar uma marca que tem uma unidade e vou começar a colocar 7 unidades por mês, porque provavelmente ela vai morrer por falta de gestão, por falta de time. Quando a marca já está estruturada, e estruturada em cima de pilares que nós encaramos que são pilares sólidos de avaliação, primeiro pilar, quem é o empreendedor que está por trás desse negócio? Que é o que um fundo de investimento avalia muito. Quem são as pessoas que estão por trás? Segundo pilar, nós olhamos para o business. Tá bom, você tem 20 unidades, deixa eu entrar, deixa eu fazer uma diligência, deixa eu olhar nível de governança, de gestão que você tem, para mim entender se eu consigo te levar para o próximo nível. Terceiro pilar é se está dentro do timing enquanto ferramentas de gestão. Se esse cara já tem uma universidade corporativa, se ele já tem uma plataforma de extranet, se ele já tem, de repente, todos os manuais necessários para escalar, se ele tem todos os fornecedores necessários para escalar. Porque o que acontece na grande maioria das vezes, todos os projetos são escaláveis, mas muitas vezes o projeto não está pronto para crescer na velocidade necessária. E aí, beleza, acelerei e tem marcas que você olha e fala, nossa, que projeto sensacional, bacana. Só que o empresário que está por trás, ele não tem perfil para crescer a rede. Aí eu assumo, inclusive, a gestão. Caramba. Só que quando eu assumo a gestão, eu me torno majoritário. Tá. E dá um exemplo aí de deal. De que a V4 chegou ali, pô, Léo, preciso dar uma escalada. Como é que é o deal, mais ou menos? Cara, a tua proposta? Funciona mais ou menos o seguinte. Para marcas que eu vou acelerar, eu assumo aproximadamente 40%. Tá. Para marca que eu vou acelerar e vou fazer gestão, eu assumo 51%. 40% do capital. Empresa como um todo. Do equity. Tá. Do equity do negócio. E aí, isso tipo assim, tem alguma meta que você tem que atingir? Como é, já teve. Tranches, como é que é a parada? Já teve. Lá no início, eu penso o seguinte, a primeira marca que me procurou, Denner, ela me procurou e a 300 ela nasceu meio que por acaso. Tá. Porque uma marca me procurou e falou assim, cara, pô, faz com a minha marca igual você fez com a Ecoville. Que a Ecoville, durante muito tempo, nós vendíamos 20 franquias por mês. Que foi a tua primeira empresa, né? Primeira empresa. Que virou uma franquia. Que virou uma franquia. Que era a origem da parada toda.
tudo. Nascemos em franquia, por isso que eu falo 2016. 2016 a Ecoville virava franquia. Legal. E depois tem alguns insights sobre a Ecoville, né? Legal. Mas o grande detalhe, nós colocávamos uma meta porque eu não sabia se eu sabia fazer. Ah, tá, entendi. Falava, Tu não peitava os 40%. Daniel, por que eu vou pegar um percentual do seu negócio se eu nem sei se eu consigo escalar a V4? Tá. Sim. E aí a 300 foi construindo autoridade no mercado. Era tipo um earnout, né? Tipo um earnout. Que é a metinha que o cara vai pra ter equity. Isso que é aí. bem comum em deals de fundos de investimento. Exato. Só que aí o que aconteceu? Pegávamos a primeira escala, segunda escala, terceira escala, quarta escala, 10 escala, 30 escala. A gente começou a crescer acima do franchise inteiro. E aí nós começamos a ter um nível de credibilidade no mercado que hoje, quando uma marca vai entrar, a gente pega e fala assim, não, cara, eu tenho uma opção de entrada dentro do seu negócio, porque eu também preciso testar o cara pelo menos durante um ano ali. Tá. Se tiver tudo certo, eu já tenho entrada de 40% no negócio, independente de meta. É tipo um mútuo? Isso. E aí tu tem a opção de exercer a qual é tua, o cara não tem escolha depois. Não tem escolha. Tá. E aí nesse período que tu tá acelerando e vendendo as franquias pro cara, tu remunera parte das taxas? Como é que funciona isso? Esse detalhe é um detalhe mais estratégico nosso, né? Mas pensa o seguinte, nós pensamos em um negócio próspero e sustentável para todos os canais. Aceleradora de franquias, franqueadora, que nós sabemos que ela tem que parar de pé. Sim. Então, nós temos um modelo um pouco diferente que nós pensamos no mercado, uma forma que ninguém exercia de remuneração da franqueadora. E aí, pensando para o franqueado, isso tem que ter diferenciais competitivos, claro. Então, assim, Daniel, só para você ter uma ideia, hoje eu sou procurado por cerca de 10 empresas por dia. Eu recebo aproximadamente 200, 250 abordagens mês de empresas que falam assim, Léo, eu quero acelerar com vocês. Então hoje é um filtro muito mais da 300 em entender Sim. quais business que ela quer entrar do que propriamente de falta de demanda do mercado. Porque eu passei o número para vocês. 83% do mercado tem menos de 50 unidades. Só que o que acontecia com o mercado antes da 300? Existia uma arrogância muito grande porque a percepção de quem tem 30, 40, 50 unidades, você tem a percepção que o cara é grande no mercado. Sim. Só que quando a gente dava um murro na mesa e falava, mas você não tá ganhando dinheiro. Aham. O cara baixava a cabeça e falava, puta, não tô ganhando. Franqueador. O franqueador. Aham. Não na proporção que se vale a pena pra você ter Sim. 30, 40 unidades. A dúvida que me vem na cabeça é, tipo assim, se tu tem a opção de exercer lá, imagino que num prazo indeterminado, talvez, ou sei lá, uns anos, e tu tá investindo no cara, tu vai precisar ter alguma forma de remunerar. Sim. Se tu não quiser exercer, vira um serviço daí, né? Eu tenho a taxa de franquia como remuneração, mas eu sempre E tu gosto... fica com a taxa aí. Eu fico com a taxa, Denner, mas até seja legal para esclarecer aqui sobre um processo de aceleração de franquia. A taxa de franquia é algo que não cria valor para a empresa. Pois é, isso é uma dúvida que eu trago. 300 franchises enquanto vendedora de franquia, cara, você não tem recorrência. Sim. Nós criamos a 300 pensando em 3 percepções. E por isso que eu falo para você que toda e qualquer aceleradora de franquia do mercado vai morrer. Sabe por quê? Por isso que tu tá querendo dar uma pivotada até no conceito, né? Talvez eu tô provocando aqui. Por isso que o conceito da 300 é se tornar um ecossistema, onde eu tenho 3 mentalidades, curto, médio e longo prazo. Curto prazo, eu entro e como conceito de aceleração, pensem que eu queimo dinheiro todos os meses em teste para crescimento. Isso pra vender novas franquias. Para vender novas franquias. Então, enquanto eu tô queimando todo o meu caixa aqui, eu sou um fundo. Eu invisto para negócio crescer. Capital de risco aqui. Capital de risco. Eu tô pegando o meu caixa de uma empresa que tem um bom EBITDA para investir no crescimento das empresas. E aí aonde que a parada deveria estar olhando, então, se não é pra taxa? Onde é que dá dinheiro? Eu tô olhando aqui pro equity no médio prazo. Tá. Ou seja, no médio prazo eu vou pegar bons projetos e eu vou converter para recorrência, divisão de lucros de sócios mesmo. Tá. Ou seja, a 300 como grande holding aqui, ela se remunera como um investidor do negócio que ela é, Sim. através da recorrência e divisão de lucros. Então, olha só. Pra isso a franqueadora precisa dar dinheiro, senão tu ferrou. Exato. Então, aqui já cai por água abaixo a percepção do mercado sobre a aceleradora de franquia. Eu não tô vendendo franquia, eu tô construindo um negócio. Legal. Isso aqui legal. isso só vale a pena se eu estiver construindo um negócio. Porque às vezes pode parecer pro mercado, quando eu falo que eu sou uma aceleradora ou uma parte de expansão, que eu só quero ganhar no... Roda até cair. É, tipo roda até cair, né? Eu vou vender a qualquer custo, azar, e vou ganhar na taxa e já era. Só que isso não tem perenidade, né, Gui? Sim. Isso é realmente a mentalidade de curto prazo. Médio prazo,
eu vou pegar as marcas que performaram, que tiveram boas metodologias de gestão, apoiadas por nós, que estão começando a dar dinheiro, e eu vou exercer o poder de sócio. Por exemplo, eu já vi, eu não sei como é que tem os casos aí, se eu tô enviesado, mas eu já vi franqueadores que vendem franquia de algumas maneiras que me parecem esquisitas. Uma delas é no cara, às vezes, não tem royalties, o royalty é muito baixo, ou o royalty é fixo, e eu fico assim, caralho, mas se o royalty não é, tipo, o meu royalty, por exemplo, é X% da receita do meu franqueado. Então, pô, eu tô commitment com o resultado do cara. Se o cara não faturar, eu não vou faturar. Aí eu olho pra esses modelos que às vezes o royalty é fixo, ou às vezes nem tem royalty, ou é muito baixo. Cara, tá esquisito. Parece que tem um conflito de interesse, que o cara tá focado em vender a franquia. Royalty fixo é muito estranho. Eu acho muito estranho também. Posso falar pra vocês uma coisa? Quando nós avaliamos os negócios, por exemplo, só trazendo alguns insights aqui pra galera que tá ouvindo. Já teve marca que me procurou de vender uma franquia para São Paulo e entregar São Paulo inteiro na mão de um franqueado. E aí você pega e começa a analisar. Cara, por que o cara fez isso? Falta de conhecimento. É falta de base mesmo. Falta de orientação, ninguém orientou. Por que uma pessoa de repente pega um modelo e coloca R$500 de royalty? Porque aí você faz as contas e fala assim, nossa, R$500 de royalty, se eu colocar 100 franquias pra dentro, vai dar 50 mil. Um bom diretor de operações de franquia ganha 30. Como que esse negócio para de pé? Aí você faz a pergunta pro cara, ele fala assim, ele não fez conta. Sim. Ele não colocou a parada no DRE. A própria filosofia tá esquisita que tu não tá mais focado em crescer teu franqueado, porque foda-se, tu vai ganhar a mesma coisa. Exato, tá entendendo? Então assim, tem muita coisa que acontece no franchising por falta de base. E aí começa a acontecer uma coisa, assim como em todos os mercados. Eu sei que saem pessoas da V4 e se colocam depois no mercado como mega especialista. Sim. Hoje tem vendedor meu que sai da 300 e aí ele vai lá e monta um negócio de formatação de franquia, que eu falo assim, cara, o cara nunca operou um varejo. Ele nunca teve uma unidade dele. Ele nunca formatou um projeto como franquia. Como que esse cara tá formatando? É quase um paralelo de vendedor de curso de vender curso, tipo... Exato. E aí você pega e fala assim, porra, o meu processo de formatação é 120 mil. Só que tem o cara que nunca fez nada que vende por 30. E aí quem for formatado por esse cara aqui, provavelmente vai ter um projeto com uma série de déficits. E aí é onde você começa a ter problema e falta de profissionalismo do mercado. Hoje, por exemplo, em nível de magnitude, não necessariamente os números exatos, o que traz mais receita pro teu grupo? É as vendas de franquia ou já é royalties? É porque nós avaliamos isso como partes do grupo. São BUs diferentes. São BUs diferentes. Nós analisamos como BUs. A BU de venda de franquia, só para você ter uma ideia, Daniel, ela é analisada marca a marca. Tá. Então eu tenho como se fosse um DRE da marca. Sim. Eu tô com a marca X, a marca do Zé da esquina ali. Marca da V4, tô investindo X, voltando Y. Isso. Ela tem que dar ROI, né? O nome do podcast. Sim, tem que dar ROI. Tá aqui. Se ela não der ROI e eu tenho ali... Mas tem que dar ROI no ponto de vista de venda de franquia ou tu considera o royalty como receita ou o royalty vira outra BU? Não. Essa BU aqui, ela precisa dar ROI. Tanto que quando uma marca... Por que é importante entender quando que a marca pode ser acelerada? Porque quando ela pode ser acelerada, se subentende que eu preciso colocar no mercado um número X de franquias. Então, do lado de lá, por que o nosso critério de avaliação é tão forte? Porque a marca precisa estar pronta. Mas se eu tenho uma BU separada de venda de franquia e a outra BU que seria tipo mais pra operação e garantia de sucesso da franquia, eu não acabo criando um conflito aí nesse meio? Não, porque eu vou vender azar e o outro, peraí, agora eu tenho que pegar aqui, por operar exemplo, e resolver? Lá na V4 a gente tem um limite de franquias que o nosso time pode vender da nossa marca todos os meses, porque isso, se ele vender mais, vai gargalar na nossa operação. Tu tem algo desse gênero? Por isso que o planejamento estratégico é individual por marca. Então tu tem, por exemplo, tipo isso assim, tem completo, limite? Tem. Nós temos marca que nós colocamos 30 franquias por mês. Sim. Legal. E é a meta dela. E nós temos marcas que nós temos como meta 2 franquias por mês. E aí você fala assim, tá, mas... É meta ou é limite? Tem limite também? Não, é meta. Mas é não tem limite, pô, não dá pra botar mais 3, senão vai gargalar na nossa operação? O limite... Acho que isso é meio específico. É bem específico, sabe? Porque essa é outra mística que nós rompemos no mercado. Vamos falar sobre um sistema de implantação de uma unidade igual a Ecoville. Tá. Quando nós começamos, Daniel, que nós falamos assim, cara, eu vou meter 20 franquias por mês. Existiam, teoricamente, nós fomos mentorados por algumas pessoas do mercado que falaram assim, vocês são loucos. E aí, nesse vocês são loucos, a gente falava, cara, o Boticário fez...
Cacau Show esse ano implantou 870 franquias em um ano. 2022? É. Caramba. 870. Boticário. Boticário não tem mais espaço físico. Não, qual foi a marca que tu citou que fez isso? Boticário. Ah, foi ela que fez? Boticário durante muito tempo fazia 10, 20 franquias por mês. Ah, muitos anos consecutivos. Ah, legal. E aí quando nós olhamos e nos balizamos aqui por cima, a gente falou, cara, a gente quer fazer algo parecido. Então, vamos lá, vou pensar num processo de implantação. Divisão de responsabilidades claras aqui entre franqueador e franqueado. Ecoville é um supermercado de produto de limpeza, então tem processos muito claros. Etapa 1, ligação do consultor de implantação, dando as boas-vindas e mostrando a implantação da Extranet e implantação da Universidade Corporativa. Faz todos os cursos da Universidade Corporativa, de quem que é essa responsabilidade? Lá. Tá. Avaliar se ele foi bem treinado e se ele foi validado. Tá. Então, olha só, divisão de responsabilidade clara. Estabelecer ponto comercial. Lá procura, aqui valida. Legal. Então, quando a gente olha para esse processo, eu não fico o dia inteiro com o franqueado. Um consultor meu, ele faz uma ligação e ele sabe que esse franqueado aqui, ele tá na etapa de hoje e no banco. Hoje o cara vai no banco abrir a conta. Fala, fulano, tudo bom, Gui? Como é que você tá? Cara, eu tô vendo aqui na sua parte do cronograma que você hoje ficou de abrir a conta no banco. Foi no Itaú? Foi no Bradesco também? Onde você conseguiu as melhores opções? Ah, no Itaú, tá bom. Deu tudo certo? Não, você volta amanhã? Tá bom. Então amanhã eu tô contigo de novo e te ligo. O meu consultor de implantação, ele não faz mais nada com esse cara hoje. Acabou o processo dele. Então, se eu não tiver isso aqui, e a maior vantagem competitiva do franchising é a escala. Sim. Um consultor de implantação nosso, ele implanta 40 franquias ao mesmo tempo. Legal. Então ele ligou para esse de cá e o outro aqui tá na etapa de fazer a fachada. Ele vai ligar pro cara, tem um fornecedor homologado. Por isso que eu falei que antes de tudo tem que ter a solidez de ter os processos claros, porque quem faz na prática ou é um fornecedor homologado, ou é o franqueado, e do lado de cá você só monitora. Esse consultor aí, ele dá suporte pro franqueado que já implementou ou uma outra pessoa? É outra pessoa. Legal. Nós separamos internamente, Denner, sempre nós separamos franquia em algumas etapas. Eu falo pra vocês, isso aqui não é porque nós trouxemos esse conceito. Venda de franquia não funciona dentro da franqueadora. Por quê? É interessante. Cara, porque são dois perfis muito distintos. Você conhece o perfil de vendedor e de marketing. Sim, sim. O perfil da pessoa que está operando franquia, ele é um perfil técnico E mais engenheiro, né? E mais engenheiro. Coloca um engenheiro do lado de um vendedor, não funciona. Raras exceções de Raras engenheiros exceções. vendedores. Quer dizer que Exato. isso faz mais sentido ele ter uma terceirização, um parceiro ou algo assim. né? Apartado, porque é muito diferente. É muito diferente. Pra mim faz total sentido. Mas eu nem queria trazer isso pra mesa, porque parece que eu tô gosto, puxando né? a sardinha. Não, mas eu vou te dar um exemplo nosso. A gente ajuda várias franqueadoras no seu processo de expansão ali, que contratam a gente pra isso. A gente chama de expansão. Como cliente normal da V4. Teve um case muito específico, não sei se já te contei esse até, que a gente já contou algumas vezes aqui, que era uma franqueadora que nos contratou para o processo de marketing digital pra ela, a gente gerava os leads, que é o básico do marketing, né? E ela não vendia. E aí ela reclamava dos leads. Aí meu franqueado falou, cara, quer saber? Eu vou montar o time comercial aqui dentro da minha unidade da V4 e vou atender esses leads e tu me paga a comissão. A gente começou a vender 20 franquias por mês pro cara, que não vendia nada. Ele tinha 20 lojas, hoje tá com 250 lojas. Você me contou. Então, e 500 pau cada uma. Mas Isso- era bem isso, não rolava dentro do time dele. Isso é o que tira uma marca da mediocridade. Ela mudou de patamar. Pô, literalmente, Mudou de hoje em patamar. dia a gente vai pra... Eu vou pra Hoje alguns qualquer pessoa conhece a marca. Eu sei qual que é, você e já- ela você só já me existe falou, em um já. lugar. Eu vou pra alguns lugares assim que eu falo, nossa, tem uma aqui, que da hora. E tá, tipo assim, montando, recém-finalizando, assim. Tem um detalhe Mas- aqui, só pra esclarecer aqui, que a gente na V4 tem um limite de franquias da V4 que a gente vende, mas é uma peculiaridade nossa, mas vale a pena comentar com a audiência, que como a gente garante, a gente tem um lance de garantir receita pro franqueado, por causa que o nosso modelo ele é diferente de uma franquia clássica. Sim. Então se eu vendo muitas, eu engargalo o meu time de venda de clientes, que eu preciso alocar clientes no franqueado. Pensa que o nosso franqueado, ele compra lá, paga X mil, e aí a gente fala, olha só, eu vou te garantir X mil de receita por mês Isso. em 30 dias, 40 dias, sei lá, alguma coisa assim. É Então, porque e o aí- seu modelo... É mais um É. marketplace que uma franquia. O seu modelo, ele tem uma característica que é muito relevante. Ele é um modelo que você precisa de uma mão de obra mais técnica, Isso. que é o cara que entende de marketing. Então, nesse caso em específico, você tem um gargalo de pessoas. Realmente, eu colocaria o pé no freio se eu não conseguisse gerar essa demanda que você está falando. É. Mas quando você pensa assim, em um varejo, em uma de chocolate, Isso. que você tem a indústria, e qual que é o gargalo do chocolate? Logística e indústria. Indústria
tem escala para atender, logística tá atendendo, cara, precisa crescer. Porque a franquia por si, ela é um modelo de expansão comercial, no fim das contas, para uma indústria. Exato. No caso da V4, a gente usou a franquia como modelo de expansão operacional, não comercial, porque o comercial a gente tinha centralizado. E as franquias de serviço acontece muitas vezes isso também, né? Do cara geralmente fazer uma franquia de vendas. Tipo, ele vai lá e franquia. O franqueado que é vendedor, e o franqueado sabe? é o tipo vendedor. De seguros, talvez tu tenha alguma assim. Sim. Franqueado é um agente comercial, isso é bem usual também. Né? Eu tenho várias marcas assim. Cara, mas são muitas místicas pra gente quebrar no mercado. Tem coisas que, de repente, você fala assim, eu quero crescer, eu quero crescer, eu quero... Não é crescer a qualquer custo. Mas quando nós olhamos pros maiores players do mundo, quando nós olhamos pra 7-Eleven, 7-Eleven abre uma unidade por dia há décadas, não é há anos. Sim. Tem décadas que os caras abrem, eles têm 75 mil unidades. Foda. Quando a gente olha pra KFC, pra Mac, pra Subway, então quando nós olhamos pro projeto da 300, foi justamente pensando nas referências mundo. A gente falou, cara, qual o problema tem em pensar em fazer igual esses caras fizeram? Total, então a gente... Sabe um lance interessante que eu acho que vocês fizeram também, que eu vejo que é pouco claro no Brasil? Eu, logo no começo do processo de franquear a V4, fui meio que fazer um intercâmbio nos Estados Unidos lá, e aí eu lembro que um lance que me impressionou é que qualquer coisa, eles escalam pra caralho. Eu lembro que a maior franquia que tinha, não sei se era a maior micro franquia ou era a maior franquia dos Estados Unidos, era de limpeza de escritório. O cara comprava uma micro franquia pra limpar escritório e tinha, sei lá, velho, milhares de franqueados. E eu falei, cara, qualquer esse negócio dá dinheiro lá fora mesmo. Cara, tem uma parada que é assim, né? Eu tava lá em Nova York. Tá ligado que marca é essa aí que eu tô falando? Eu sei qual que é, mas não vou fazer propaganda dos caras, né? Tá de sacanagem, né? E aí eu tava nos Estados Unidos agora e lá é muito comum você ter master franqueado que é muito maior do que um franqueador aqui no Brasil. A própria Arcos Dourados, né? Que opera McDonald's no Brasil. Sim. A Fenza, na Coca-Cola. Tem 1000 e poucas franquias aqui. Tem algo, tipo assim... A Arcos Dourados tem capital aberto e a Fenza também tem capital. O franqueado tem capital aberto. Tem um exemplo, assim, pra falar um pouco mais da franqueadora, tipo, que seria um exemplo de coisas que a franqueadora tem que fazer pra ter sucesso. Isso era uma discussão que eu tava tendo essa semana com um dos nossos franqueados e sócios lá, que é tipo, como que eu vou fazer o meu franqueado ganhar mais dinheiro? Porque, acho que foi ontem, eu tava conversando com alguém, o cara me falou que a mudança de chave ali de uma marca que ele tava comentando foi quando, e eu acho que era Boticário, aliás, era tipo assim, eu preciso fazer o meu franqueado ficar milionário. É isso aí, eu só tenho que fazer meu franqueado virar milionário, eu vou fazer de tudo, vou ter os produtos, as estruturas, os processos pra deixar esse cara milionário, porque se der certo isso, o resto vai ficar tudo certo também. É meio que a North Star Metric da parada, né? Tipo, essa mentalidade pra mim faz muito sentido, mas consegue dar um pouco mais de detalhe, talvez, do que tu tá vendo nessas várias franquias que tu tá acompanhando e criando aí? Cara, o primeiro detalhe do franchising é alinhamento de expectativa. O alinhamento de expectativa no franchising é tudo. Sabe por quê? Eu olhando pros números negócios que eu fico olhando, cara, nenhum negócio é ruim. Só que eu tenho um negócio que dá 5 mil por mês e eu tenho um negócio que dá 50 por mês. Se eu pegar um franqueado e eu colocar ele dentro de um negócio que ele vai ficar infeliz ou que não dá remuneração, então alinhamento de expectativa em cima de alguns pilares. Primeiro, a pessoa que vai empreender, ela tem que empreender algo de dentro que ela gosta. Segundo, ela tem que empreender algo dentro que bata com a rotina dela. Porque a gente sabe que nem toda rotina tem negócio que o cara vai ter que meter o peito 12 horas por dia. E esse é o business. Ah, mas é porque 8 horas, cara, no empreendedorismo não tem isso. Você tem que trabalhar a quantidade de horas necessárias para você atingir seu resultado. E o terceiro pilar é se o negócio tem a remuneração suficiente que a pessoa espera. 3 pilares. O que a franqueadora faz para isso tudo acontecer? Eu acredito que tenha 3 áreas dentro de uma franqueadora que são fundamentais. Primeira, implantação de franquias. Porque tem um estudo que chama Fator E. E o Fator E, ele fala o seguinte: existe uma rampa do franqueado, depois você estuda aí, Gui, que essa rampa, ela mostra o seguinte: o franqueado, depois do dia que ele paga a taxa de franquia, ele já tem uma curva de decesso e ele já se torna emocionalmente instável. Caralho. Interessante. Porque ele acha que vai dar errado. Fica inseguro? Fica inseguro. Pensa assim, comprei uma franquia da V4, cheguei em casa, sentei no sofá, comecei a conversar com meu irmão. Aí meu irmão fala assim, cara, você vai montar negócio mesmo? Você já viu a quantidade de negócio que quebrou na pandemia? O cara já fica negativo. ele nem começou, ele já começou negativo e ele já fala, puta, cara, vai dar errado. Então essa curva, ela mostra isso, só que ela é uma curva que estudou franqueados por anos, muitos franqueados. Então ela já nos dá os insights aqui do que vai acontecer. Ele vai estar emocionalmente abalado. Conhecendo isso aqui, o que eu preciso fazer? Eu preciso ter um processo de implantação que ele ao mesmo tempo seja processo de implantação e processo de encantamento. Legal. Então até o cara inaugurar,
você precisa estar encantando ele todos os dias. Legal. Pro cara chegar no dia da inauguração e falar, cara, esse foi o melhor investimento que eu fiz na minha vida. Top. Eu acertei. Depois, beleza, depois vem a parte de operação. Cara, como que as nossas operações dos nossos negócios funcionam e nós sabemos? Acompanhamento. Eu vejo seus BIs nos vídeos. Sim. Você tem sucesso porque você acompanha seu negócio. Sim. Só que sempre lembrando, muitas vezes você vai trazer um franqueado que ainda não é um gestor. Aham. Tem que colocar alguém com A maior parte das vezes, né? Na maior parte das vezes. Tem que dar a mão pra ele. Ou ele não é um gestor, ou ele não é um vendedor, ou ele não entende muito a parte técnica. É algum Se ele gap. fosse completão, super top, geralmente ele estaria ou fazendo dele, empreendendo, já criando sozinho, né? Ele não Exato. estaria fazendo uma franquia que é pra dar help, esse pulo, né? Cortar um pouco do caminho. E tudo bem, né? E tudo bem. Eu gosto de pensar o seguinte, ó. Tirando os fatos comportamentais, eu não me sinto no direito, isso aqui quebra uma mística de tudo que o franchise trabalhou até hoje. Eu não me sinto no direito de reprovar um franqueado por perfil. Sabe por quê? Porque todos nós temos déficits de perfil. Então, nós subentendemos assim, eu tenho um cara que é o perfil comercial, que é o perfil gestor e que é o perfil técnico. Vamos pensar em V4. O técnico é o cara que já é do marketing digital, exatamente assim. mas talvez ele não saiba vender ou não saiba fazer gestão. O gestor, muitas vezes, senta de trás da mesa, acha que a coisa vai acontecer e não sabe vender e não sabe muito da parte técnica. Às vezes é o executivo, que já tem uma experiência, mas não é o técnico mais, de tempo de mercado. E tem o cara que é o vendedorzão, que o cara quer meter venda, Perfeito, mas aí a operação começa a dar pau e o cara não sabe o que resolver. Legal. Todos os perfis têm déficit. Quando eu entendo isso, o que eu faço? Eu coloco minha franqueadora como uma escola, e eu sei que vocês fazem isso super bem. Você se coloca no papel de escola. Cara, eu preciso ensinar essa galera no gap que ela tem. Então nós pegamos os franqueados. Se o cara tem dinheiro e o cara tem desejo pelo negócio, se você não vender a sua franquia, ele vai comprar de um concorrente. Então nós colocamos essa pessoa pra dentro, aí nós fazemos remangind com ele. Que é basicamente o seguinte, agora, não é antes dele entrar. Deixa eu entender seu perfil, que em cima do seu perfil eu vou saber como te tratar, eu vou saber como te treinar. O que tu disse que faz pra saber isso? O Emanguide. O que é Emanguide? É algo parecido. Um disque? É, tipo disque. O Emanguide a gente encara que seja mais completo. Tá bom. E aí, em cima desse perfil, Daniel, eu falo assim, entendi seu perfil. Eu já sei como eu vou te tratar, como eu vou te treinar. E aqui, galera, é tudo pensando no sucesso dele. É um lance que a gente fala que toda empresa que escala vira uma escola, né? E esse aspecto que tu tá falando é tipo de eutagogia, a galera fala, né? Que é o cara, tu adaptar o ensino pro cara. Às vezes tu fala assim, porra, eu vou ensinar operação. Tá, mas tem cara que já sabe, tem cara que não sabe, e aí o cara que já sabe vai perder tempo. A gente, no nosso processo de integração, a gente fez um negócio que é, primeiro, a gente exige, aí não sei o que tu pensa sobre isso, mas a gente exige que tenha 3 sócios, cada um em um perfil, um vendedor, um operador e um gestor. E durante a nossa integração, a gente faz uma formação graduação, que todos fazem, meio baseline, balizador de toda a Big Idea, e a gente explita as pessoas para suas trilhas, conforme suas especialidades. As 3 tem que passar, as 3 tem que ser sócias do negócio. Você vê, até pra não ficar muito solto o que eu falei, porque eu concordo com vocês, não é que o perfil é solto, é que dentro de cada perfil você vai ter gestor, comercial e técnico. Mas, por exemplo, para as nossas franquias de odontologia, nós sabemos o perfil, dentista. Tá. Para nossa franquia de consultoria sobre tributário, ou tem que ser advogado, ou é um ex-consultor de algum nicho específico. Então, quando nós achamos essa persona aqui, em cima do perfil ideal, nós treinamos ele. Mas, por exemplo, eu não coloco um médico para vender produto de limpeza. Então, nós também temos reprovação em cima do perfil que a gente encara que não vai dar certo no negócio. É difícil reprovar para perfil mesmo, né? Por perfil de você falar assim, tem um médico que quer muito montar uma odontologia, é difícil. A gente evita isso. A gente tenta criar essa regra que eu te falei agora pra cobrir todos os lados, né? Quando eu tenho 3 sócios, já tem uma redundância, né? E cada um em uma área. Óbvio que o cara pode ser um vendedor que desenrola na operação, se a gente treinar, mas a gente acaba exigindo que seja assim pra diminuir bastante as chances. Dificulta um pouco a entrada, mas teoricamente facilita no médio e longo prazo, né? No final das contas, quando se fala em franquia, é construção de um negócio sustentável e perene que tenha valor de mercado. Cara, se for pra você construir pensando em curto prazo, o franchise não vai, né? Vai pensando em construção de EBITDA, construção de valuation, né? Legal. Então, toda a nossa mentalidade de escala é pensando em construção de negócio.
E hoje, como que é pra quem tá viajando aqui o teu processo de venda, então, da franquia? Vamos pra essa parte. Porque pra galera é um puta mito aqui, né? A maior parte das franqueadoras no Brasil, como tu falou, não conseguem ter nem 20 lojas direito. E tu faz isso majoritariamente usando o marketing digital como canal. Dá uma visão assim por cima. Só uma pergunta objetiva. Dessas 8 mil que vocês têm hoje, quantas delas vocês que venderam, mais ou menos? 85%. Legal. E todas foram através da internet? 99%. Dos Legal. 80%. Dos 80%. Então, só pra dar uma magnitude pra galera saber mais ou menos um nível, a quantidade de Porque tem gente que acha que fizeram, não dá pra vender produtos desse tamanho através da internet. Né? Ticket médio alto não funciona. cara, e é legal até contar a história, já que você entrou nesse assunto, como que nós entramos. 2016, quando nós viramos franquia, lembra de eu falar, cara, eu quero crescer 20 franquias por mês. O que eu fiz? Apartei o meu escritório de venda da franqueadora, aí eu voltava pra São Paulo, que não era uma coisa que eu desejava, que eu tinha ido pra Joinville, isso 2016. Que tu é de Joinville. Não, eu sou de São Paulo. Ah, tá. E aí eu fui empreender em Joinville, eu montei a Ecoville em Joinville. E aí gostou, queria ficar lá. Queria ficar lá, só que eu peguei e falei, cara, São Paulo é o centro de tudo, se eu vou expandir eu tenho que estar lá. São Paulo é inevitável. Vim pra Avenida Paulista, 37, contratei 34 vendedores. 34 vendedores só pra vender a Ecoville. E aí? Na hora que eu fiz isso, o mercado ficou apavorado, porque as franqueadoras tinham 1 vendedor, 2. Eu falei, não, tem que meter 20 contratos com métrica de funil. Aham. E sempre lembrando, lá 2015, 2016, ainda não se falava muito em funil, falava pouco em funil, mas eu já entendia, porque startup já estava começando a trabalhar com isso. E aí, cara, como que você gerava demanda para 34 vendedores? Cada um com uma lista telefônica na mão. Outbound. Lista telefônica, Dani. E a gente sabe que isso é difícil de escalar, né, velho? Mas É bem difícil. Onde é foda. Mas a gente dá um jeito de fazer. Comprando lista fria em associação comercial. Fria porque, cara... Caralho, vender franquia no outbound é muito difícil, né? Porque quem é o lead, cara, né? É igual assim, ó. Eu vou pegar na lista telefônica todo mundo que é franqueado da Cacau Show, ou seja, ele já é empreendedor, então pode ser que ele queira um outro negócio. E aí você liga pra ele falando o seguinte: tudo bem, aqui é da Ecoville, eu sou uma franqueadora, eu tenho um bom negócio pra te oferecer. E aí o cara fala assim: cara, como assim? De onde você pegou meu telefone? De onde você descobriu? Já gerava uma fricção, já. É, você já gera ali. Só que o que aconteceu? Nós conseguimos desenvolver uma modelagem de vendas. Nós pegávamos esse lead e aí nós levávamos esse cara para um evento presencial. Legal. Criou o teu fluxo. Criei um fluxo para tirar essa fricção do telefone. Quando eu levava o cara pro evento presencial, e aí já fiz evento nesses hotéis, tudo aqui. O evento era isca. Top. Evento de empreendedorismo. No final, pitch. Legal, excelente. Negócio da sua vida, pá, o cara já tava com tudo assinado, porque já tava conversando com ele no telefone há tempo. E aí, cara, nós descobrimos que a conversão presencial era 30%. Top. Se eu levasse 10 pessoas com perfil, eu vendia 3 franquias. Eu tenho as métricas até meta hoje. Era botar 70, 80 cara no mês ali. Basicamente é o seguinte, Denner, se 100 me falasse que ia, só 50 ia. Então, a métrica de conversão de quantos falavam que ia, 50 ia. Era 50% de no-show. 50% de no-show. E aí, dos 50% que ia, eu convertia 30%. Se eu colocasse 50 pessoas na sala, eu fechava 15 franquias. Top. E aí, beleza. Qual era o ticket médio na época? Da taxa de franquia, 25, 30 mil. E do investimento total, eu sempre trabalhei com negócios do Pareto dos 80%. 80% dos brasileiros hoje procuram um negócio até 250 pau. É o que eu trabalho. Legal. Quando chega uma marca, puta, eu tô em modelo de investimento, 500 mil, não sei o que, eu falo, cara, beleza, eu faço, mas você tem que ter um modelo de entrada. Tuas clínicas, a parte odontológica também é nesse ticket? Porque é caro, né? Tudo nesse ticket. Caramba. Eu trabalho ali com 2, 3... Clínica normalmente é 1 milhão. 2, 3 cadeiras. 1 milhão são as clínicas que vão dar o faturamento pro investidor. Essa aqui é pro cara que opera. Sim. É pro dentista que ia montar a unidade dele. O cara acabou de sair da faculdade, então olha só como dentro de um mesmo nicho tem vários tipos de investidores diferentes. Legal. Total. Eu não sou especialista em escalar negócios de faturamento de 1 milhão. Muitas marcas me procuram, eu falo, eu não sei fazer. Vender uma franquia que seja Pior que a gente sofre também, as franqueadoras que são mais caras assim. Porque é muito o total difícil. addressable market cai muito, né? Quem é que tem essa grana pra investir, né? Demais. Entendeu? E aí requer um processo muito mais estruturado. O que eu chamo de estruturado? Eu vou ter que ter uma conversa presencial com esse O cara cara. botar 1 milhão na parada e a obra vai ser muito mais complexa. Tudo vai ficar mais complexo. Eu não vou conseguir escalar na velocidade que eu quero. Eu tava lá fazendo lista, jogando o cara no evento. Isso, joga o cara no evento, 15 franquia e tudo sem internet ainda. E aí eu precisava de ganhar escala. Só que o meu ganhar escala era, eu preciso crescer time para fazer eventos simultâneos
isso começou a ficar muito caro. E aí, quando você vai contratando vendedores, o que você acontece? Você acha que vai ganhar escala, você perde escala porque os caras estão em rampa. E aí eu comecei a perder muita margem. Peguei e falei, isso aqui não escala. Zero do franchising no marketing digital. 2015, ninguém. Sabe o que é ninguém? Ninguém. E aí a gente começou contratamos uma agência e falamos assim, cara, vamos buscar esse cara na internet. E a agência começou a pingar, investimento de R$1.000, 2.000, a gente falou, pô, cara... Parece que tem alguma coisa aqui. Lead qualificado, bota 5, aquelas métricas, né? Tá botando e tá saindo embaixo, bota 10, bota 20, bota 30 e a gente foi crescendo o budget. Quando nós crescemos o budget, aí a gente resolveu internalizar isso. Mas isso foi em 2015. E aí, Dani, pensa na dificuldade de internalizar um treco que não era da nossa zona de conhecimento. Core, e no mercado inteiro era escasso. Puta, cara. E aí começamos a internalizar hoje o nosso marketing interno, mas porque nós começamos isso em 2015. Loucura. Então, são 7 anos fazendo isso e nós trouxemos a jornada inteirinha pro digital. Aí vocês pararam com os eventos, com as prospecção maluca e vamos... Paramos pros eventos, fomos 100% pro online, para aquilo que você falou, né? Tem gente que tem mística que não dá para vender ticket alto. Cara, depende de como você faz o seu processo. É a jornada, né? A jornada tem que ser uma jornada de muita confiança. Você tem que passar muita credibilidade pro cliente. Tem um lance que vocês fazem com muita maestria, a gente bate muito lá na V4 nos clientes, e a gente fez também, que é o Inside Sales, né, cara? Eu sempre falo, quando eu tô falando de growth, eu falo, galera às vezes tá escutando que o Roy Hunters querendo uma ferramenta de, sei lá, de inteligência artificial, e eu falo, as melhores ferramentas, entre aspas, que tu vai investir é time de vendas. Se tu tiver um bom time de vendas, isso vai aumentar teu ROI. Se você vender automático, cara, e tirar o vendedor da equação, vai ser muito difícil conseguir ter uma relação de LTV sobre CAC decente ali. Sabe que tem uma coisa, Daniel, uma vez eu tava até avaliando, né, a V4 meio dentro da minha mente assim, eu falei, puta, cara, o Daniel deve sofrer lá. Porque eu sei o nível de qualidade dos vendedores do Brasil. Eu sei o nível de qualidade da galera. E aí eu ficava pensando, cara, o cara gera o lead, às vezes o lead tem qualidade. Porque uma vez eu fui pra uma turma da BF e os caras me colocaram na parede e falaram, a gente quer entender, não sei o que, eu queria que você falasse um pouco sobre qualidade de lead. Falei, cara, qualidade de lead tá diretamente relacionada ao processo de venda e a quem tá atendendo. Te dá o marketing. Porque, velho, se 30% dos leads forem bons, já dá graças a Deus. Quer dizer que 70% é ruim, quer dizer que cada 10, 7 é uma merda, só que o cara morre no sexto, entendeu? Ele tá ligando pro sexto, ele, pô, esses leads são tudo ruim. Sim, cara, mas custou muito mais barato do que tu ligar no outbound pro cara, e a escala é absurda. Daniel, eu trabalho com métrica que se eu conseguir qualificar 20% de lead, tá excelente. Tá excelente. O problema é que quem não tem conhecimento no marketing digital, ele acha que ele vai receber 100 lead. Acha que é padaria. Que é padaria, e fala, o 100 lead, não, tem... 70% vai comprar. 50% nem vai atender seu telefone. Aí se você não tem um processo na sua empresa para depois trabalhar um e-mail marketing, para depois trabalhar uma cadência de SMS, etc e tal, o WhatsApp, seja lá o que for, mas a galera não tem isso, então... Sofremos mesmo. É difícil nossa vida, cara. Eu imaginei, porque assim, cara, pra mim, qualidade de lead tá relacionada a processo e time. Top. E aí tu tem um dos maiores times de Inside Sales do Brasil hoje, né? Cara, eu acredito que em venda de franquia seja o maior do mundo. De venda de franquia, sem sombra de dúvida. É legal tocar, cara. A gente entendeu isso São 550 vendedores falando. 550 vendedores, cara. Só fechando aqui, depois eu vou te falar esse ponto. Então hoje, foi o que tu aprendeu ao longo desses anos, tu usa a internet como gerador de demanda para um time de Inside Sales, ou seja, um time interno lá em Joinville, né? Joinville e São Paulo. majoritariamente em Joinville. Tá, então dentro do escritório mesmo, atendendo esses leads, tem um processo ali comercial, dividido em algumas etapas, e fecha 100% online. Não tem visita física, não tem reunião presencial, e é deal de 150 a 200 mil reais. É claro que tem aquele franqueado que fala assim, não, eu quero provar o produto. Sim. Cara, fundamental, tá tudo certo. Você tá comprando uma franquia de frango frito, você quer provar, vai provar. Mas é uma etapa do processo. Mas daí o cara vai numa loja perto dele. Isso, tá tudo dentro de casa. Não vai ser um negócio acompanhado, umas coisas assim. Não requer um vendedor ir lá junto. A gente até acha que não é necessário para que ele não tenha filtro. Cara, vai lá e olha junto com o franqueado. Fundamental para nós. Agora, assim, a jornada, Dene, 100% digital. Top. Tá, e aí a minha pergunta que eu ia te fazer era, esse mesmo fluxo de geração de valor para vender uma franquia, tu chegou a ver ou replicar ele vamos dizer assim, no sellout para fazer o franqueado vender? Seja lá numa clínica ou até lá na Ecoville? Então, nós temos modelos de gestão muito diferentes, né? Porque você imagina o seguinte, a geração de demanda para odontologia é completamente diferente da alimentação. Total. Então, assim, nós já... A alimentação vive do iFood, por exemplo.
Na odontologia não tem esse player. Cara, aí você imagina o seguinte, ó. A alimentação, hoje tem empresas especialistas em iFood, que é o cara que consegue reposicionar sua marca dentro do iFood, porque no iFood tem muita taxometria. O algoritmo do iFood, ele mede basicamente taxometria, ele mede se quando a moto vai lá buscar, você não deixa esperando a moto dele, porque senão ele perde produtividade. Ele mede o quanto o cliente está satisfeito com o restaurante. Por quê? Porque tudo isso vai fazendo você se posicionar. Franquear, né? Só que olha só, o varejista que monta uma franquia é muito específico conforme a região dele. Então, por exemplo, nós franqueadores contratamos consultorias especialistas em iFood para posicionar nossas marcas dentro das inúmeras regiões do Brasil. Esse é um ponto. Só que quando eu vou pra odontologia, a dor da odontologia é outra. Sabe qual que é a maior dor da odontologia? No show. Ah, sim. O cliente marca de ir e não vai. Já fez muito isso. E aí, já fez. Que cara de passe. Eu vou ver se foi numa clínica nossa. Você vai me pagar na saída aqui. Então, a maior dor da odontologia é no show. Então, do lado de cá, nós temos que tratar uma modelagem de gestão para odontologia, para alimentação é outra. Para Ecoville, a maior dor da Ecoville é o cliente topar fazer a experimentação, fazer um teste prático. Do produto. Que é o material de limpeza. Que é o material de limpeza. Porque assim, se ele tem uma dor que é o piso sujo, por exemplo, seu escritório aqui tem uma mancha ali. O difícil é o B2B, dentro das inúmeras rotinas dele, ser convencido a falar assim, Dennis, você deve ter alguma coisa aí que precisa limpar. Então, dentro do B2B é uma dor, dentro do B2C é outra. Então, cada empresa do franchising, a gente... uma forma de fazer. Tem uma forma de fazer. Eu te pergunto isso porque a gente fez vários ciclos desses, né? Esse que tu falou do no-show nas clínicas é bem usual. E das soluções que é bem parecida com a solução que tu deu na venda de franquia, a melhor solução que a gente viu e aplicou foi, por exemplo, tem muitas, vamos dizer, pega uma marca e tem 100 clínicas franqueadas, né? De dentista, por exemplo. Aí, o que normalmente as franqueadoras fazem, né? Cada dentista, cada clínica tenta montar o seu marketing, né? Contrata sua agência e monta seus vendedores. E aí a gente usou o conceito da franquia muito forte, que é o CSC, né? O Centro de Serviço Compartilhado de pré-vendedores. Então, a marca tem os qualificadores, pré-vendedores, SDRs, vários nomes que tu pode dar. Na prática é um telemarketing, que os leads caem lá, eles marcam para as clínicas. Porque se cada clínica tenta fazer, é aquele mesmo papo que tu falou antes. A clínica não consegue dar cultura de comercial necessária para manter uma performance e um baixo no-show, né? Exato. Por que nós montamos a 300 Gestão? Que é justamente para as marcas que não conseguem fazer esse tipo de coisa, nós assumimos a marca para fazer. Legal. Porque sempre lembrando, dentro do nosso modelo, nós trazemos escalas, mas eu sou um sócio minoritário. Então eu não consigo... eu não consigo meter a mão na operação, porque conceitualmente o nosso modelo é basicamente o seguinte, existe uma aceleradora crescendo negócios, que é sócio, existe do lado de cá alguém que no nosso processo seletivo nós encaramos que ele é muito bom operacionalmente falando. Então o nosso conceito é, eu cresço e tô subentendendo que você tá operando muito bem. Top. Porém, no meio do caminho merda. Tem gargalo, né? Tem dor, porque são negócios que estão crescendo acima da média. Aí é onde na reunião de conselho, através de indicadores de resultado, indicadores de sucesso do franqueado, nós entendemos o que a gente pode fazer para melhorar. Tem muitas coisas que de repente a tomada de decisão a 300 assume a gestão, tem outras que vamos entender quais as boas práticas de outras marcas que estão aqui dentro do chapéu, e aí faz visita, benchmark. Nós temos o mastermind nosso de sócios, né? De 3 em 3 meses a gente se reúne na minha casa em Alphaville. São 100 sócios hoje, são 100 marcas? Aproximadamente, 100 sócios. São mais porque tem marcas que tem 2, dá uns 150 sócios. Loucura. Então você imagina... Imagina a doideira. Baita festa. Pô, tem um caso que a gente conversou esses dias que eu queria que tu contasse um pouquinho pra galera aqui, que eu achei bem legal. Acho que tu fez um puto experimento maneiro, que foi na pandemia do lance do home office versus presencial com o time de vendas, né? Como é que tá a tua visão sobre isso depois dos teus experimentos? Isso é fogo, né? Porque assim, quando surgiu a pandemia, eu já tinha um time muito grande de vendedores, sei lá, 400 pessoas. E aí surgiu a pandemia, nós, enquanto empresários, você já bate aquele desespero, né? Fala, cara... Cheio de loja física ainda. Cheio de loja física, as lojas físicas fechando, e o time de vendas, e todo mundo desconfiado com o mercado, e aí saiu o primeiro decreto, 50% das pessoas em casa. E a gente pegou e continuou com a nossa metodologia de venda interna, que nós temos um modelo cultural de puxar o cara muito forte, sabe? Grito de guerra diário, treinamento diário, gerenciamento de rotinas de tempo em tempo.
E aí, quando foi pro home office, a gente falou, cara, peraí, vamos estudar um pouco sobre home office. Daí Grito de guerra no Zoom não funciona. Cara, você faz, mas ele não traz o efeito, né? Porque a galera, a gente vai pras feiras de franquia, pega aqueles monte de vendedor, bota pra gritar, a galera, 300 vende por causa do grito. Não, o grito é um elemento que ajuda no processo de venda. E aí vai 50% do time pra home, 50% presencial. 50% do time presencial, naquela ocasião, fazia 80%, 90% do resultado. Caralho. E aí, cara, a gente falava, cara, até te falei no telefone aquele dia, falei, cara, eu me senti um burro de não conseguir fazer isso aqui rodar em casa. E depois fiz outros testes, né? Então, desde a pandemia pra cá, eu venho testando formas de fazer uma pessoa, através da sua residência, conseguir vender uma franquia. Falo pra vocês que eu ainda não consegui. Na prática, todo mundo queria ter a galera em home office, seria melhor pra todo mundo, mas é difícil fazer da atração, né? É aquele papo, a gente já falou muito disso, né? De serendipidade, de produtividade, o vendedor tem muito lance da vibe, da energia. É difícil ter uma energia top em casa sempre, quando você tá, tipo, de preguiça ali em casa. E cada casa é uma variável, né? O escritório, tu cria um environment controlado, o ambiente é todo padronizado, é a mesma internet, é o mesmo café. Agora, bota 200 caras em casa, são 200 casas, 200 internet, 200 cadeiras aleatórias. 200 obras rolando do meio da call de 200 vendas. 200 cachorros latindo, 200 gatos correndo. Vocês falaram um negócio sobre energia, né? Eu tenho algumas diretorias, né? São separadas. A minha área de vendas é separada em diretorias, que é o grande head da operação. E aí ele é responsável por algumas marcas e por um X resultado. Legal. E de vez em quando tem resultados de diretorias que caem. Cara, o resultado dava assim, aí você olha assim, pode entrar na diretoria específica que não tá tendo resultado. O nível de energia tá baixo. Em vendas, energia tá diretamente relacionada a resultado. Vendedor sem energia não vende. A vibe é muito importante. E por que baixa energia e o que tu faz pra aumentar essa energia? Cara, pra nós energia tá relacionada à preparação. Primeiro ponto, vendedor mais preparado, ele tem mais energia. Só que o que é mais confiante. Tecnicamente. Ele tá mais confiante, ele tem mais energia, tipo isso. Exatamente. Se você tá mais confiante, aumenta a sua resiliência. Só que aí quando a gente fala em treinamento, nós falamos sempre em treinamento em 3 pilares. Técnico, o cara tem que ser foda tecnicamente. Ele tem que ter um comportamento de uma pessoa vitoriosa. E sempre lembrando, na grande maioria das vezes, nós estamos falando de uma função operacional. De pessoas que durante sua vida inteira falaram que não ia dar certo. Ou de algumas pessoas que entram em venda porque não deram certo em nada e falaram, então vou tentar vender. Então eu preciso trabalhar muito a parte comportamental, disciplina, foco, autogestão, responsabilidade. E o terceiro é trabalhar o mindset da galera. Porque se o vendedor não quiser ganhar dinheiro, ele não vai ganhar. Então como que você desperta o mindset? É falar muito pro cara sobre sonho, como que o cara vai conseguir comprar o carro dele e traçar a rota mesmo. Cara, deixa eu te mostrar aqui. Porque no meio do caminho aparecem alguns que meio que viajam, né? Ah, qual que é seu sonho? Não, eu quero comprar um Lamborghini. Então, peraí. Então vamos trabalhar vamos comprar isso. Franquia. Vamos trabalhar esse sonho, porque aqui, nessa posição, você não vai. Mas vamos traçar um plano pra você. E quando você traça o plano, você começa a enxergar. Aí começa com o plano. O que você acha de um Uno? Deixa eu só falar uma coisa pra vocês, cara, relacionada ao meu filho que eu fiz com ele. Peguei meu filho, gravei, coloquei isso no meu Instagram, né? Peguei e falei assim, cara, vamos traçar suas metas do ano. 4 pessoais e 4 profissionais. E aí ele começou a traçar. 13 anos ele tem. E aí ele traçou as pessoais. Ele quer chegar a 1 milhão de seguidores, ele tem 600 e poucos mil, ele canta, né? O bicho é uma beldade, lindão. Segunda meta dele, ele quer se tornar o maior cantor do Brasil. Aí você vai dando os insights. Quem é o maior do Brasil na sua opinião? Ah, Gustavo Lima. O que ele fez? Aí você vai começando a mostrar. Da hora. E terceiro, eu não lembro, e o quarto dele é comprar um Lamborghini. 13 anos. Peguei e falei... Papai, esse ano vai ficar ruim, não dá nem pra dirigir. Né? Não, aí você entrou no detalhe. Você entrou no detalhe. Sabe por quê? No dia seguinte, ele me mandou um áudio falando assim, papai, já sei, vou fazer o show na Arena do Joinville. Lá cabem 20 mil pessoas, mas eu tava pensando, talvez eu consiga fazer o show pra 5 mil. Eu vou cobrar mais ou menos tanto. Eu acho que vai ter mais ou menos tanto de custo. Se eu fizer tantos shows, nesse ano eu compro a Lamborghini. Aí eu falei assim, caralho. Que massa. Aí, olha só, Daniel. Fui fazer a reunião de batimento de meta da empresa. Tá ali meus diretores, os gerentes. E aí eu falei, conta a sua meta aí pra galera. Ele falou, quando deu a Lamborghini, teve um que falou assim, mas você não pode dirigir. Ele falou assim, eu contrato motorista. Muito bom. Ele tirou as travas dele, cara. Ele acredita que ele vai comprar.
Então é um pouco disso que a gente faz com o vendedor. A gente pega e fala assim, cara, peraí, você tem um sonho? Então vamos construir um plano pra essa parada, senão... Senão é só sonho, né? Senão é só sonho. Na pior hipótese, é um pouco filosófico a parada, mas na pior hipótese ele não conseguir, que dê tudo errado e ele consiga com 18 anos. Melhor do que ele não tivesse traçado nenhum objetivo, porque ele teria o Uno com 18 anos daí. Sim. Lembra aquela vez que a gente tava conversando lá em, acho que é Aracaju, né? Aracaju. Eu lembro que eu tava conversando contigo, você pegou e falou assim, eu decidi que eu vou fazer um negócio muito grande. Meu irmão, uma pessoa decidida que vai atrás, ninguém para. Não tem ninguém que pode parar uma pessoa obstinada. Eu acredito nisso. Eu tinha tudo pra dar errado, cara. Eu era um pirueiro vendendo produto de limpeza na rua. Apesar de ter toda uma base, sou tecnólogo em eletromecânica, tenho formação em engenharia, depois fiz pós-graduação em gestão comercial, mas isso aqui não garante nada de resultado. O que garante resultado em primeiro lugar é a fome que você tem de fazer a parada. Sem nenhuma sombra de dúvidas. A gente fala, no meu livro eu falo de fé, pesquisa e atitude, cara. Tem que ter crença que vai dar, pesquisar o caminho, porque vai ter um monte de pontos cegos que tu não faz ideia, mas agir pra trazer esse objetivo. Fé, pesquisa e atitude. Pesquisa e atitude. Fé, sonhe, pesquisa, acredite, atitude, faça. É isso aí. Mesma crença que a minha. Legal. Exato. É isso aí, pô. Sensacional. Um ponto pra gente finalizar, na verdade, que tu comentou comigo brevemente, como é que tá hoje pra uma... Tá mais restritivo, né? Foi mais ou menos isso que a gente falou, de quantas marcas tu quer trazer pra dentro. Como é que tá a tua visão, assim, de plano, forecasting aí, de... O lance tá mais em continuar botando marca pra dentro ou crescer as marcas que já tem? Primeiro detalhe assim, né, Denner? 3 anos e meio de 300. Então, nós crescemos em 3 anos e meio pra 90 marcas. Então, isso nos deu uma base intelectual do modelo de business que funciona e não funciona. Foda. Infelizmente, quando chegam algumas marcas pra nós hoje, eu preciso dar o feedback pro cara. Seu negócio não é legal. Ele não vai escalar no franchise. Por isso e por isso e por isso. Quando nós vemos que o negócio não é um negócio legal, já é feedback pro cara de cara e se ele entender isso como presente, pode ser que ele pare de perder tempo na jornada dele. Segundo pilar, por que nós precisamos ser restritivo? Porque eu preciso escalar com o máximo de segurança possível. Porque tem uma coisa envolvida nisso tudo que é nosso nome. Claro. Cara, pode dar merda? É claro que pode dar merda em alguma coisa no meio do caminho. Mas se tem uma coisa que nós construímos em 15 anos empreendendo foi credibilidade. Tem muitas vezes que tem algum franqueado que tá em dúvida, sabe? O cara tá meio... Só precisando daquele apoio. Cara, eu mando um vídeo pro cara. E o cara fala, puta, cara, o Léo que me mandou o vídeo, eu vou entrar nessa parada porque ele tá junto. Então nós conseguimos construir isso. E quando você constrói esse tipo de coisa, você tem que ser cada vez mais seletivo. Então eu sou hoje mais seletivo com o tempo que eu posso aplicar nas coisas. E eu não consigo trazer uma infinidade de marcas pra isso. Então os critérios hoje, a barra é mais ou menos o seguinte, né? De cada 10 marcas qualificada, uma é aprovada. Qualificada. Pensa que a cada 100 tá entrando uma. Só que algumas acabam entrando para outra etapa, né? O cara procurou, vai para formatar, o cara procurou, recebeu um feedback, tá procurando melhorar o modelo de negócio. O cara procurou e recebeu o feedback, cara, acho que o seu canal não é franquia. O cara procurou, tem qualidade, cara, agora peraí. Deixa eu fazer SWOT, deixa eu analisar o mercado, deixa eu analisar seu time, deixa eu fazer uma diligência na sua franquia. Tá tudo certo? Vou entrar. Nós não queremos entrar em nenhum pepininho. O cara tá querendo entrar dentro da 300 para resolver um pepino dele. Não é o viés nosso. Legal, não precisa mais também. Não precisa, é um negócio que escala. Não precisa assumir mais tanto risco, essa é a ideia. Exato. E por que se chama 300 Franchise? Pô, legal. Legal. Boa pergunta, né? Legal, cara. Né? Legal e é uma pergunta bacana, sabe por quê? Todo mundo acha que é por causa do filme. Veio a cabeça isso. E talvez eu imaginei que vocês queriam ter 300 franquias. Talvez até tenha um viés, mas parece com essa resposta, mas não é. A primeira marca que nos procurou, que foi a Calzum, ela tinha 8 unidades. E a Ecoville tinha acabado de bater 300. E aí, quando nós perguntamos, tá, cara, mas por que se você quer que a gente faça na expansão? Ele pegou e falou assim, não, porque eu quero crescer. A gente falou, qual que é a meta? Ele falou 100. E a gente ficou pensando assim, por que 100? É porque 100 é o primeiro campo de visão da pessoa. Sim, mas ele não analisou o mercado dele, ele não analisou nada e a Ecoville tinha acabado de bater 300. E a gente perguntou, por que não 300? Porque para nós o número 300 ele era simbólico, porque quando nós estudamos a franquia de número 50, ela tinha 306 unidades. Então para nós... Em que? Em ranking? Em ranking de maiores do Brasil. Tá, entendi. As 50 maiores, a número 50 tinha 306 unidades. Então o número 300 para nós significaria, cara, se eu trouxer uma marca para 300 unidades, teoricamente ela vai estar próxima, ela vai estar nos top 50. Esse é o primeiro ponto. Segundo campo de análise é o seguinte, vamos pensar em conceitos que não estejam tão consolidados. V4 com 300 unidades, líder de mercado.
Pastel com 300, líder. Calzone com 300, líder. Pizza com 300, líder. A grande maioria das marcas e segmentos com 300 unidades são líderes de mercado. Tirando os mercados que são consolidados, ensino, inglês, ótica... Pega aí os 20 segmentos mais top, mais consolidado, 300 unidades você é líder de mercado. Entendi. Então, quando o cara entra na 300, é basicamente o seguinte... A meta de cada marca é ter 300 franchises. Pelo menos. E aí... Quando você já vem com esse mindset pro cara, você baliza o sonho dele pra cima e você já baliza também o quanto isso vai ser doloroso pra ele. Ele já treme na base muitos, né? Isso aí. Talvez ali, o fato dele tremer e falar, não, mas 300 já é a base pra ele ser reprovado. Entendeu? Porque a gente sabe que o cara... Ele não vai aguentar o rojão no meio do caminho. Sim. Entendeu? Foda. Muito legal. Sensacional. Como que a galera pode te encontrar e podem aprender mais sobre Cara, eu tô na maioria das mídias sociais, YouTube, e sempre vai encontrar com o Leonardo Castelo. No Instagram, que é onde eu tenho mais escala, é leonardo.castelo, mas LinkedIn também, Facebook também, legal. Twitter, que eu não sou atuante, mas tô querendo. Ainda não. Me metendo umas tretas lá no Twitter. Dança TikTok ou não dança? Ah, não. O Daniel tá escalando no TikTok, hein? Cara, ele já viralizou várias vezes o TikTok. Nem sei o que coisa lá do TikTok, mas às vezes eu tá bom mesmo. Mete umas dancinhas lá que voa. Excelente, turma. Dei uma olhada lá no Léo, na 300 Franchise, pô, privilégio. O que tu botaria de título pra dar audiência? Bom, já que a gente tá aqui com os caras que estão mais escalando no marketing digital no Brasil, com os que estão mais escalando em franquia, os reis da escala. Pode ser, né? Pô, os reis da escala é legal. É que tem os dois títulos, né? Dá pra colocar isso... Dá pra botar isso na imagem, os reis da escala. E, sei lá, de 0 a 300 franquias. Isso é legal também. Bora. Mete bala. Top. Fechou. Maravilha. Siga o Roy Hunters no youtube.com/Roy Hunters e no Instagram pelo @Roy Hunter Oficial e faça parte do nosso grupo do Telegram com conteúdos exclusivos.